Após uma operação militar que começou com grandes expectativas de sucesso, as forças israelenses se viram obrigadas a abandonar Gaza. O que inicialmente parecia uma estratégia decisiva e rápida, acabou se tornando um longo e difícil recuo. Os combates intensos que se estenderam por meses resultaram na retirada de unidades de elite do exército de Netanyahu, incluindo as respeitadas Brigada Golani e 7ª Brigada. A resistência palestina, muito mais bem coordenada e resiliente do que se esperava, transformou as ruas de Gaza em verdadeiros campos de batalha. Mesmo com toda a tecnologia e armamento avançado, o exército israelense não conseguiu romper as defesas locais, acumulando pesadas baixas em homens e equipamentos, o que inevitavelmente forçou a retirada. Esse movimento de recuo não reflete apenas questões estratégicas, mas também representa um abalo significativo no moral das tropas envolvidas. Para compreender melhor o impacto desse desenrolar, acompanhe os detalhes que seguem. Com o passar dos meses e a intensificação dos confrontos, as forças de Israel começaram a perder sua capacidade de manter controle sobre posições importantes dentro de Gaza. A operação, inicialmente nomeada Tempestade de Al-Aqsa, foi projetada para ser uma ofensiva contundente, mas rapidamente se revelou um fracasso, deixando os líderes militares israelenses surpresos. A resistência palestina, embora enfrentando grandes desvantagens logísticas e tecnológicas, foi capaz de infligir sérios danos tanto em termos de vidas humanas quanto de material bélico, forçando Israel a reconsiderar sua abordagem. No primeiro ano de combate, Netanyahu ordenou que algumas de suas brigadas mais experientes e bem equipadas, como a histórica Brigada Golani e a 7ª Brigada, fossem enviadas para a linha de frente. Estas brigadas, com uma tradição militar que remonta a 1948, estavam acostumadas a triunfar em diversas campanhas militares. No entanto, o terreno desafiador de Gaza apresentou obstáculos imprevistos. Ao invés de uma operação rápida e eficaz, as tropas israelenses enfrentaram uma resistência incansável e adaptativa, que prolongou a luta muito além do esperado, obrigando o exército a lidar com situações para as quais não estava preparado. A retirada de cerca de 15 brigadas do campo de batalha é considerada um dos maiores reveses enfrentados pelo exército de Israel nos últimos tempos. Dentre essas unidades, a icônica Brigada Golani, conhecida por suas conquistas históricas, sofreu pesadas baixas e foi forçada a se retirar da região de Shujaia. As táticas de guerrilha adotadas pelas forças palestinas, juntamente com o uso de túneis subterrâneos, permitiram que infligissem grandes perdas ao exército israelense, resultando na retirada de algumas das unidades mais prestigiadas e especializadas. A 7ª Brigada, equipada com tanques Merkava de alta tecnologia, enfrentou desafios inesperados no complexo ambiente urbano de Gaza. Acostumados a operar em campos abertos, onde podiam explorar ao máximo sua superioridade em táticas de combate, as forças blindadas encontraram grandes obstáculos nas ruas apertadas e densamente povoadas de Gaza, que limitaram suas manobras. A resistência palestina, altamente treinada para combates em áreas urbanas, utilizou armas antitanque portáteis para emboscar os tanques, além de implantar armadilhas improvisadas que gradualmente enfraqueceram a capacidade operacional da brigada, até que a retirada se tornou a única opção viável. A Brigada Barak, uma das forças mais renomadas do exército israelense, também se viu forçada a recuar. Táticas que funcionavam bem em terrenos abertos e menos complicados falharam completamente no labirinto urbano que Gaza se tornou. O apoio indireto de grupos localizados no Líbano, que forneciam suporte logístico e expertise em guerrilha, fortaleceu ainda mais a resistência palestina, dando-lhes as ferramentas necessárias para prolongar sua capacidade de resistência e adaptação ao combate. Outro fator determinante para a resistência palestina foi a sua vasta rede subterrânea de túneis, que serviu como uma vantagem estratégica crucial. Ao longo dos anos, essa infraestrutura foi aprimorada para permitir não só a movimentação discreta dos combatentes, mas também para armazenar armamentos e estabelecer centros de comando longe do alcance dos ataques aéreos israelenses. Essa rede subterrânea se provou um desafio significativo para as forças israelenses, que apesar da superioridade no ar, não conseguiram neutralizar completamente esses esconderijos. As emboscadas bem planejadas e
coordenadas foram decisivas para impedir o avanço das forças terrestres, causando baixas e frustrando os planos de Israel. Apesar de o governo israelense não ter divulgado o número exato de perdas, fontes externas indicam que os danos foram muito maiores do que o esperado. A resistência palestina utilizou uma combinação de mísseis antitanque e artilharia improvisada para conter as forças israelenses, destruindo vários veículos blindados e abalando o moral das tropas. A Brigada de Paraquedistas, designada para realizar ataques rápidos e estratégicos, também sofreu pesadas baixas devido à resistência feroz e imprevisível que encontrou no campo de batalha. O fracasso da operação israelense pode ser atribuído, em grande parte, à ausência de uma estratégia eficaz para enfrentar a resistência multifacetada de Gaza. Embora a campanha tenha começado com bombardeios aéreos intensivos e ataques terrestres, a resposta palestina foi rápida e adaptativa, ajustando suas táticas para enfrentar os avanços israelenses. Além disso, os drones, que normalmente são uma peça-chave do arsenal israelense, foram neutralizados pela resistência através do uso de contramedidas simples, como iscas e técnicas de camuflagem que dificultaram a localização dos alvos. As brigadas israelenses também enfrentaram grandes problemas logísticos. As rotas de abastecimento, essenciais para manter as tropas em combate, se tornaram alvos frequentes das táticas de guerrilha palestina. Ataques esporádicos interromperam o fluxo de suprimentos, enfraquecendo as forças de Israel e contribuindo para o colapso de sua ofensiva. Mesmo com um exército conhecido por sua sofisticação e poderio, Israel não conseguiu proteger adequadamente essas rotas críticas, o que levou à retirada de várias unidades do campo de batalha. Os tanques Merkava, um símbolo da força militar de Israel, também foram duramente atingidos. De acordo com diversos relatos, muitos desses veículos foram destruídos por mísseis antitanque fornecidos por aliados da resistência palestina. As imagens dos tanques destruídos nas ruas de Gaza se tornaram um símbolo de resistência, elevando ainda mais o espírito de luta dos combatentes locais, que viram no enfraquecimento dos Merkava uma vitória significativa contra um adversário tão poderoso. Apesar de o recuo das forças israelenses ainda não ter sido completamente finalizado, ele já representa um claro indicativo de que a estratégia inicial fracassou. As brigadas que estavam à frente da ofensiva estão deixando o território de Gaza, abandonando um rastro de destruição e carregando consigo o peso de um revés significativo. A resistência palestina demonstrou ser muito mais forte e determinada do que o esperado, abalando a imagem de Israel como uma força militar dominante e praticamente invencível no Oriente Médio. Esse fracasso militar tem implicações que vão além do conflito local. A comunidade internacional observa com apreensão à medida que o impacto desse insucesso não apenas ameaça o equilíbrio de poder na região, mas também desestabiliza as relações entre as nações do Oriente Médio. O envolvimento indireto de grupos no Líbano, que ofereceram suporte moral e logístico à resistência palestina, acabou por reforçar sua capacidade de enfrentar as forças israelenses de forma prolongada e eficiente. Esse suporte, embora não visível no campo de batalha, desempenhou um papel crucial ao manter a resistência organizada e operante por mais tempo do que os analistas haviam previsto. Relatórios recentes apontam que as retiradas do exército israelense devem continuar, dado o aumento expressivo nas baixas e nos danos materiais. A questão central agora é por quanto tempo Netanyahu poderá continuar justificando essa ofensiva sem alcançar uma vitória decisiva. A falta de uma conquista clara não apenas enfraquece sua posição política, mas também aumenta a pressão interna, tanto de aliados quanto da população. As perdas acumuladas colocam em dúvida a capacidade de Israel de sustentar esse conflito por mais tempo sem comprometer sua estabilidade. Além disso, essa retirada coloca Israel em uma posição vulnerável em relação à sua imagem internacional. A operação, que inicialmente visava enfraquecer a resistência palestina e reafirmar a força militar israelense, acabou tendo o efeito oposto. A resistência mostrou resiliência e organização surpreendente, conseguindo frustrar várias tentativas de Israel de alcançar uma vitória rápida. O governo israelense enfrenta agora críticas não apenas pela falta de sucesso militar, mas também pelos impactos desse fracasso na segurança e na política do país.
As implicações políticas internas são graves. Sem uma vitória clara, a posição de Netanyahu se torna cada vez mais frágil e as críticas à sua liderança se intensificam. A pressão por uma solução rápida e eficaz para o conflito cresce, enquanto a população e a comunidade internacional se questionam sobre os reais benefícios de continuar com essa campanha militar. A falha da operação não apenas expôs vulnerabilidades táticas, mas também prejudicou a confiança no planejamento militar de Israel. No cenário global, as consequências também são sentidas. A imagem de Israel como uma potência militar invencível foi abalada, e suas alianças internacionais podem ser afetadas à medida que o conflito se prolonga sem resultados claros. A retirada, que para muitos analistas já representa uma derrota tática, levanta questões sobre a eficácia da estratégia israelense em futuros conflitos e pode enfraquecer sua posição diplomática. Se o recuo continuar e a campanha não trouxer uma vitória palpável, as repercussões podem se estender além do campo de batalha, afetando seriamente a influência política e militar de Israel na região.